começar com as apresentações, né? Só um minutinho. Opa, é que eu estou mudando a câmera sem querer aqui. Agora foi para 1 milhão de... tá, agora voltou. Ok, então eu vou compartilhar minha tela já e situar vocês em qual é o tópico de hoje e o que a gente vai abordar nesse tópico, que é bastante interessante. Inclusive, eu até gravei uns vídeos nesses últimos tempos. Primeiro eu gravei com o Gabriel, não sei se vocês chegaram a assistir um vídeo lá com o Gabriel Pato. Então, eu gravei 2 vídeos com ele. Se vocês quiserem assistir, escreve lá Gabriel Pato, Júlio, vai aparecer no YouTube. E nessa última semana passada, eu gravei um vídeo com o Murilo também, que é outro youtuber, o Murilo RT, que fala bastante sobre Counter-Strike, falando sobre novos dispositivos relacionados a hardware cheats, né, a trapaças baseadas em hardware. Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela e daí a gente já começa as apresentações. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela? Tudo certinho por aí? Tô vendo, bem certinho. Beleza, então tá ótimo. Vamos lá, pessoal. Então, hoje, qual é a ideia da palestra, né? A gente vai falar um pouquinho sobre trapaças baseadas em hardware, né? Cheating like a gentleman, né? Que é tipo trapaceando como um cavalheiro. Por quê? A gente conhece bastante sobre trapaças e cheats baseados em software, né? A maioria das pessoas, pelo menos, quando fala de trapaça de jogo, pensa naqueles trainers, né? Pensa naqueles mecanismos que você manipula a memória, que você faz aqueles main reads, main writes na memória para poder saber posição de inimigo, né? Para poder saber posição no mapa, saber posição dos inimigos no mapa, enfim, para poder traçar retas entre a mira do personagem e o corpo do inimigo, né? Ou mirando na cabeça, ou mirando no tronco do inimigo, né? Que é o tal do aimbot. E a maioria das pessoas, pelo menos, né, a grande maioria das pessoas, quando pensa nisso, também associa a softwares. Mas seria possível trapacear em jogos, né, ou utilizar trapaças em qualquer tipo de jogo, não necessariamente só em jogos esportivos, né, só em esportes, mas também qualquer tipo de jogo? Seria possível fazer isso utilizando hardware? A gente já tem hardwares que têm tecnologia suficiente para fazer isso. Essa é a luz que a palestra quer trazer, né? É o que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar pelas apresentações. Meu nome é Júlio Della Flora. Eu sou formado em Ciência da Computação, né? Me formei em Ciência da Computação em 2010. Na época eu fiz uma especialização Microsoft também, uma certificação Microsoft também em servidores Windows. Depois eu fiz uma especialização em segurança de dados, né, em redes de computadores. Lá em 2015 eu fiz um mestrado em ciência da informação, falando sobre mecanismos de busca de código aberto e mineração de dados. E depois também fiz uma pós em docência para ensino superior. Então, essa é mais ou menos o meu background. Eu fui professor de diversas instituições de ensino aqui em Londrina e nos arredores, assim, no Paraná, né, aqui no norte do Paraná também. Atualmente, eu sou professor e coordenador no Centro de Inovação Vincit. Então, eu tenho 2 pós-graduações que eu coordeno, a gente está abrindo a terceira. Então, uma é a pós-graduação em Ethical Hacking e Cybersecurity, EAD, e a outra é a pós-graduação em Forense Computacional, EAD também. Outra coisa que eu estou fazendo hoje em dia, eu tenho alguns treinamentos, entre eles eu lancei um treinamento de hardware hacking faz poucos meses, aí, acho que 2 ou 3 meses, eu lancei esse treinamento de hardware hacking, que é no Hotmart, né? É um treinamento 100% online para o pessoal que gosta de segurança, o pessoal que tem um background em segurança, que tem um background em computação e gostaria de se aprofundar um pouco nessa questão de hacking de dispositivos eletrônicos, né? Não necessariamente só trapaças em jogos. Eu abordo um pouco de trapaça de jogo também, mas sobre hacking de dispositivos embarcados em geral. Então é um treinamento que eu tenho aí, se alguém tiver interesse. Vamos lá, vamos para os disclaimers, né, gente? Qual que é a primeira coisa que eu preciso falar para vocês? Por favor, observem a técnica e não a trapaça em si. A ideia dessa aula, né, a ideia dessa palestra é mostrar técnicas que podem ser usadas para trapacear. Minha intenção aqui não é fazer ou incentivar que vocês trapaceiem, tanto porque e tanto pelo que é muito importante vocês terem noção de como funciona uma trapaça
para saber também como tentar desenvolver mecanismos para identificar e também para suprimir esse tipo de trapaça. É mais ou menos como quando a polícia vai na televisão e eles falam para o pessoal que está assistindo, né, para as pessoas que estão assistindo, como são feitos determinados golpes. Então é mais com o objetivo de instruir, de mostrar para vocês que é possível e de mostrar para vocês o que é possível, do que com o objetivo de incentivar vocês a trapacearem em jogos. Sempre lembrando, né, que é triste, é chato para todo mundo e a comunidade perde com essa questão de trapaça em jogos. Tem várias comunidades aí que sofrem muito, né? Comunidades de games, por exemplo, a de Counter-Strike sofre muito com essas questões de trapaças em jogos. E digamos que pouco é feito, né, pelas produtoras do jogo, ou enfim, para conseguir suprimir esse tipo de trapaça. Então aí eu estou trazendo uma nova abordagem sobre trapaças em jogos, né? Estou trazendo para vocês uma nova ideia, o que virá no futuro, né? Quais são os mecanismos que virão no futuro e quais são as dificuldades que vocês vão encontrar com esses mecanismos. Então vamos lá. Vamos começar com coisas mais básicas, né? Eu vou começar do mais básico até o mais avançado, né? Ao final vou mostrar para vocês algumas coisas bem avançadas, inclusive. E, bom, todo mundo aqui conhece o console atual da Nintendo, né? O Nintendo Switch. O Nintendo Switch, ele tem... Deixa eu destravar aqui. O Nintendo Switch, ele tem assim como o 3DS, o New 3DS, ele tem um leitor de RFID, né? De NFC, digamos assim. E o que acontece? No ecossistema da Nintendo, eles têm alguns colecionáveis que são chamados de Amiibos. Acredito que o pessoal que gosta da Nintendo aí deva saber melhor que eu como é que funciona a questão dos Amiibos. Então, Amiibos são colecionáveis, dá para ver aí na lateral, que quando você encosta no console, ele te dá algum loot, né? Ele te dá algum benefício no jogo. Então, vamos supor que você tenha lá o Link de 8 bits, né? O 8-bit Link. Quando você aproxima esse 8-bit Link do jogo do último Zelda, Breath of the Wild, ele te traz alguma coisa, ou ele dropa alguns itens, ou uma caixa, ou um companion, enfim, alguma coisa. Acontece que esses colecionáveis da Nintendo são bastante caros, né? É bem caro um colecionável da Nintendo, ainda mais o dólar no preço que está hoje em dia. Então, descobriram que a Nintendo utiliza um NFC básico, né? Uma tag NFC básica, que é a NTag 215. E a NTag 215 ela pode ser gravada, ela pode ser adquirida em sites chineses ou mesmo no Mercado Livre por uma fração ínfima do valor de um Amiibo. Então você compra hoje aí uma tag ou 10 tags de NFC dessa NTag 215 por R$20, R$25. E com isso você consegue gravar, né? Tem softwares específicos para o celular. É claro que o seu celular tem que ter um leitor e gravador de NFC, né? Ou de RFID, no caso. E daí o que acontece? Quando você grava as informações dos Amiibos nessas tags, a partir disso você já tem o Amiibo, né? Você tem a tag, né? A ID, a identificação do Amiibo. Você não tem o colecionável, mas você pode utilizar essa tag para conseguir vantagens nos jogos. Então, a partir daí, existe um software para celular chamado Tagmo, e existem diversos outros softwares também, dá para fazer com Arduino, dá para emular. E esse Tagmo, ele te ajuda, ele tem ali um banco de dados de todos os Amiibos, onde você pode utilizar tags NTag 215 para poder gravar essas tags. Então, para poder ter benefícios no seu jogo. Obviamente, sem precisar gastar o rio de dinheiro que a Nintendo demanda para que você tenha uma boa coleção de tags, né? Então, esse é o mais básico. Tem o link referente ao vídeo no YouTube aí embaixo. Esse não fui eu que fiz, né? Tem alguns projetos aqui que eu vou mostrar para vocês que são projetos feitos por mim. Então, eu fiz alguns projetos, outros projetos são coletados do YouTube, né? São coletados da internet. Nesse caso aí, é um projeto coletado da internet, né? Eu tirei isso de um vídeo do YouTube e o vídeo tá abaixo. Beleza, pessoal. Passando por uma coisa um pouco mais complicada. O pessoal aí, gente, vocês já ouviram falar de SDR?
né, de rádio definido por software. Para quem não ouviu falar em rádio definido por software, ele é basicamente um rádio onde toda a questão de processamento, né, toda a questão de, enfim, de conversão, de processamento, é feito no computador e é só passado para o rádio no momento da transmissão ou da recepção. Rádios definidos por software, eles têm uma range muito alta de preços e de modelos. Então, esse é um dos mais conhecidos transceivers do mercado, chamado de HackRF. Eu tenho um aqui, depois eu mostro para vocês, na hora que eu fechar a apresentação aqui, que tiver só na webcam, eu posso mostrar alguns para vocês que eu tenho. Então, o HackRF faz o seguinte, ele é um transceiver, né, quer dizer que ele recebe e transmite ao mesmo tempo, recebe ou transmite, né, porque ele é simplex, né, ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Existem SDRs que fazem, e a parte interessante do HackRF é que ele tem uma range de frequências muito larga, né, muito ampla. Então, ele vai de 10 kHz, se não me engano, até aproximadamente 6 GHz de frequência. Então, pensem aí, observem, é basicamente toda a gama de frequências que a gente usa atualmente, né? Então, tudo que a gente usa atualmente para comunicação está compreendido nessas frequências. O que eu estou fazendo aí? Eu estou usando o meu HackRF para simular um satélite de GPS e poder trapacear no Pokémon GO. Tem aí um vídeo, um tutorial mostrando isso, como isso funciona. É claro que a gente entra em questões legais aí. Se você simular satélites de GPS hoje, é crime fazer esse tipo de transmissão. Mas aí está sendo feito dentro de uma gaiola de Faraday. Então quer dizer que só o celular que está ali dentro está recebendo essa informação. Nada ao redor está recebendo. Então, no GIF, o HackRF foi ligado e utilizando alguns softwares para emulação de satélites de GPS, ele foi ligado dentro de uma gaiola de Faraday, um celular foi colocado dentro de uma gaiola de Faraday e a partir daí você consegue jogar Pokémon GO fingindo estar em outra localização, né? Fingindo estar em uma localização que você não está. Isso é um spoofing de hardware. Aí você fala assim, professor, mas tem software que faz isso. Gente, tudo que eu vou falar aqui tem software que faz. O problema é o seguinte, quando você está fazendo esse tipo de comunicação via hardware, em teoria é muito mais difícil de um desenvolvedor ou de um sistema de anti-cheat pegar esse tipo de trapaça, né? E é claro que ele pode ser utilizado para uma série de outras funções também. Então, aqui eu estou usando para, por exemplo, trapacear no Pokémon GO, mas eu poderia usar para mudar a localização de um GPS num carro, ou para mudar a localização de um carro inteligente, né, no GPS num carro inteligente, ou enfim, para um localizador de carga, ou para coisas muito piores, né? Então dá para fazer uma série de coisas, tanto boas quanto ruins com isso. É claro que a tecnologia traz esse potencial para a gente, né? A tecnologia ela não é boa nem ruim, né? Quem vai aplicar ela é que aplica com fins para o bem ou para o mal, ou visando lesar pessoas, ou visando ajudar pessoas. Então, aqui é uma maneira muito, muito boba, né? Muito lúdica de mostrar a possibilidade desse equipamento, né? Onde você está emulando satélites de GPS, né? Você está, enfim, fazendo um spoofing de GPS. Isso acontece no Pokémon GO e diversos outros softwares. Diversos outros softwares que utilizam GPS para se localizar, ou GPS como uma das funções do software, como uma das entradas de alimentação de dados do software. Beleza, então dá para fazer isso com o HackRF. Depois eu mostro o HackRF para vocês. Aqui passando um pouquinho mais para o leg switch. Então, vamos começar a falar de trapaças propriamente ditas, né? A gente já começou falando de duas trapaças, e essa é a terceira bastante conhecida aí, uma trapaça bem antiga que é chamada de leg switch. Então, em jogos de FPS é comum isso acontecer, não somente em jogos de FPS, mas também em jogos competitivos de luta, por exemplo, Street Fighter ou qualquer outro jogo competitivo de luta. O que acontece aí é que esse é um leg switch baseado em hardware, existem leg switches baseados em software também, e o objetivo dessa trapaça é fazer com que você tenha lag. Então é arbitrar padrões de travamento, né, padrões de lag, para que você fique, dependendo da situação, para que você tenha vantagem contra o seu oponente. Não sei se vocês jogam Counter-Strike ou qualquer outro FPS,
já perceberam que as pessoas que têm lag, muitas vezes a pessoa aparece num lugar, desaparece, aparece em outro lugar. Basicamente, a pessoa parece um fantasma, né? Então é difícil você acertar. Alguns desenvolvedores, né, de hacks, de cheats, perceberam que isso seria interessante, né? Conseguir controlar esse tipo de delay, esse tipo de lag, seria algo interessante para se trapacear. Então, o que eles fizeram? Um dispositivo de hardware onde você consegue arbitrar lags ligando e desligando certos pares trançados em uma conexão Ethernet, né, num cabo Ethernet. Então você consegue fazer isso, vocês estão vendo aí um botãozinho, por isso que ele chama lag switch, porque é simplesmente um botão onde você ativa ou desativa um dos pares trançados, né, ou um dos fios dos pares trançados dentro do cabo Ethernet. É claro que se você fizer isso por muito tempo, você vai ser desconectado, e existem maneiras de fazer isso de mais automatizado, né? Você pode utilizar um Arduino junto com um relé, e esse relé bater em intervalos diferentes de tempo, então dá para pirar muito nisso. Mas a ideia aí, como vocês podem perceber, é que nesse jogo aí, o suspeito, jogando Counter-Strike, percebam que ele meio que aparece e desaparece, né? Ele dá umas travadas e ele consegue fixar a mira no inimigo, porque ele aperta o lag switch no momento que o inimigo apareceu na tela, e daí o inimigo fica mais tempo na tela, por conta do lag. Isso quando chega no servidor, muitas vezes a informação chega atrasada, o servidor se confunde com esse tipo de informação e o inimigo acaba morrendo, né? A pessoa que você está atirando acaba morrendo, né? Você acaba perdendo uma vida. Então é mais ou menos assim que funciona a questão do lag switch. Uma outra questão interessante para o lag switch é que, bom, vocês devem estar acostumados com cheats, com trapaças em jogos, e é muito mais comum que existam trapaças em jogos em PCs, né? É um pouco menos comum em celulares e bem menos comum em consoles, apesar de existir tanto em celular quanto em console. Computação na nuvem também, bastante incomum quando você tem dispositivos para jogar baseado em aplicações na nuvem. Com esse tipo de jogo, com esse tipo de trapaça, você consegue, inclusive, arbitrar hacks em modelos baseados na nuvem, ou em consoles, ou em celulares também. Dá para fazer tudo isso, não só em computadores, o que deixa bastante versátil esse tipo de cheat. Então você consegue ligar isso no seu Xbox, você consegue ligar isso no seu PlayStation, e a partir daí você consegue arbitrar lags, né? Ali em cima tem justamente um console de Xbox 360 modificado, que tem um botãozinho preto, vocês vão perceber aqui, não sei se dá para ver pela seta. Aqui tem um botão e aqui é uma saída de um cabo RJ45, né, de um cabo de rede. E o que ele faz? Ele liga ou desliga o lag, né? Ele pressiona ou aperta ou solta o botãozinho na hora que ele quiser gerar o lag. E daí ele consegue jogar online, por exemplo, e gerar padrões de lag da maneira que ele quiser. Então, olha só como funciona a mente dos caras, né? É bem interessante esse tipo de trapaça. É legal porque vai te abrindo a mente, né? Você vai vendo como é que os caras pensam, né? Como é que funciona. Tudo é passível de se... Tudo é passível digamos, de se explorar, né? Tudo é passível de se trapacear, gente. A questão é ter criatividade, né? As pessoas têm bastante criatividade. Beleza, vamos lá. Aqui é uma CVE que eu apresentei há algum tempo atrás, onde é possível, e vou mostrar para vocês também uma aplicação em jogo, é chamado de Ghost Touch. Então é possível você arbitrar toques fantasmas na tela de um celular. Isso não é inicialmente utilizado para trapaças em jogos, mas eu fiz uma extrapolação, né? Eu fiz uma automação aí utilizando trapaças num joguinho muito simples chamado Clicker Hero. Então qual que é a ideia aí? O meu celular ele está em cima de uma placa de fenolite, né? Uma placa de cobre, dessas para desenvolver circuitos impressos. E eu estou usando essa placa de cobre como uma antena. O meu osciloscópio, que também é um gerador de função, ele está ligado, né? Está conectado nessa placa de cobre. E eu acabei de gerar uma função ali em mais ou menos 200.528 kHz. Então, nessa frequência, o que acontece? Eu estou emitindo uma radiofrequência que está interferindo no touchscreen, no LCD do meu celular.
Esse ataque é conhecido, né? Não fui eu que achei esse ataque, eu que desenvolvi. Ele já é conhecido, é utilizado inclusive em algumas máquinas de cartão de crédito, coisas do tipo, para você, às vezes, clicar num lugar e a máquina entender que você clicou no outro. Então, tem algumas aplicações de segurança da informação. O que eu fiz? Eu simulei isso, e daí foi por aí que eu ganhei uma CVE, né? Porque eu consegui simular isso no meu celular, né? Que é um Mi 5S Plus, né, que é um Xiaomi Mi 5S Plus. E a partir daí eu consigo pegar esse joguinho chamado Clicker Hero e eu consigo gerar um auto-clicker, né? Quando eu coloco o dedo no LCD, né, no display, ele aparece como se eu estivesse tocando centenas de vezes ao mesmo tempo no display. Então aí está desligado, agora eu liguei. Então observem, a partir do momento que eu ligo o gerador de funções, lá em 200 kHz, né? Aí aumentei para 201 kHz. Então vocês percebam que é como se eu estivesse clicando muito rapidamente e ele começa a bater nos bichinhos, né? Cada vez que você clica, você dá um soco no bichinho, né? Você dá uma batida no bichinho. E cada bichinho tem um tanto de life. Então, observem que é uma automação também, uma automação que foi feita utilizando esse ataque bem comum que é chamado de Ghost Touch. E por esse ataque no celular da Xiaomi, eu consegui uma CVE em 2019, se bem me lembro, acho que foi em 2019. Então percebam que interessante, né? É algo que não tem nada a ver com jogos eletrônicos, mas você acabou de criar um autoclicker baseado em hardware. Vamos supor que esse software ele tivesse algum mecanismo para identificar autoclickers baseados em software. Então, não funcionaria um autoclicker baseado em software. Agora, utilizando um autoclicker baseado em hardware, que está explorando funções do hardware, que está explorando dificuldades no hardware, aí seria completamente diferente, né? Não teria como o software entender, ou pelo menos seria difícil o software entender que eu estou tentando cheatar o jogo, né? Que eu estou tentando trapacear no jogo. Então, é mais ou menos essa a ideia do Ghost Touch, do autoclicker. Aqui uma outra coisa legal, dê uma olhadinha aí, isso já faz tempo que eu fiz. Para falar a verdade, foi uns 5 ou 6 anos atrás. Isso aí virou febre esses tempos atrás com o bichinho, com o dinossaurinho do Chrome, que o pessoal tentava fazer o dinossaurinho ir pulando, né, através de um LCD. Faz bastante tempo que eu fiz isso. E eu dei uma implementada um pouco diferente, porque as pessoas elas comumente utilizam relés e elas comumente utilizam algum ponto de contato dentro do LCD, né, dentro do LED do celular, né, do display do celular. Dessa forma, eu não estou utilizando nada. Eu utilizei o meu microcontrolador com uma função de HID, que é chamado de dispositivo de interface humana, onde eu uso esse microcontrolador verde, aí essa plaquinha verde que é chamada de Tense. Eu uso ela como se fosse um teclado ou um mouse. Nesse caso, eu fiz ela ser identificada como um teclado. E a partir desse momento é o seguinte, isso que está conectado no display, né, que está conectado no display do celular, é um LDR, né, que é um resistor dependente de luz. E como é que funciona? Esse LDR é assim, quanto mais luz tem, menor a resistência, quanto menos luz tem, maior a resistência. Então, em teoria, eu consigo ter resistências diferentes para tipos de cores diferentes no meu LCD, né, no meu display do celular. Então, aí eu conseguiria diferenciar o que é marrom do que é verde. Então, a partir do momento que ele percebe que vem o galho, ou, enfim, que ele não está mais no azul do céu, né, que ele está agora no verde ou no marrom do galho, ele troca de posição. E quem faz isso? O microcontrolador, que está fingindo ser um teclado. Então, ele está dando comandos lá de A ou D, né? O A para a esquerda ou D para a direita. Então, é assim que eu estou fazendo para movimentar o bonequinho ali, né? O do Lumberjack. É interessante, é até engenhoso, né? Você perceber que você consegue fazer esse tipo de automação em dispositivos eletrônicos sem utilizar nada invasivo no celular, né? Sem instalar nenhum tipo de software, né? Sem modificar um APK, simplesmente fazendo com que dispositivos exógenos consigam trabalhar e entender e compreender o que está à volta, né? Porque o que eu fiz? Eu fiz um sensoriamento ali, né? Então eu dei uma visão para aquele dispositivo, né? Eu dei uma visão rudimentar, uma visão computacional rudimentar. Eu trabalhei os dados de visão e eu fiz um output também, né? Eu fiz uma reação baseada na visão.
Então, um princípio muito fundamental, eu estou pegando os dados de uma, entre aspas, uma visão computacional, né, um reconhecimento de cor, e estou dando um output para ele. Então, estou falando assim, ó, quando você perceber que a resistência abaixa de, sei lá, 600 miliohms, não sei, tem que dar uma olhada lá quanto é que tá. Então, quando abaixar de determinada resistência, você vai para a esquerda, né? Depois você volta para a direita. Então, toda vez que abaixar a resistência, vai para a esquerda. Então, daí ele consegue identificar que o galho está indo, de fato, chegando próximo da cabeça do lenhador, né? Do lumberjack. Aqui, por que eu acabo perdendo nesse jogo? Porque eu não fiz aquilo rápido o suficiente. Daria para fazer? Daria. Demoraria um pouquinho mais de tempo, né, algumas tentativas a mais, mas percebam que ele perde por tempo e não porque ele foi acertado por um galho, né, no caso. É porque o tempo vai acabando. Então é mais ou menos isso. E essa é a base de todas, ou pelo menos a base de boa parte das automatizações que eu vou mostrar hoje aqui para vocês. Então vamos lá para a próxima. Mesmo esquema, ó, pessoal, vamos começar com esse vídeo aqui. E esse vídeo aqui eu estou usando um sensor de cor que, para falar a verdade, não foi dos melhores. Não gostei de utilizar esse sensor de cor. Tem outros que são mais acurados, mais precisos. E eu estou utilizando esse sensor de cor para identificar a cor da roupa dos inimigos. Então perceba que a hora que ele identifica a cor da roupa dos inimigos, ele atira. Entretanto, esse sensor não tem uma ótima acurácia para cores, enfim. Ou pelo menos eu não consegui fazer ele ter uma acurácia tão boa para cores. Então, às vezes, ele acaba atirando nos amigos também. Mas observem aí, tá bem devagar, né? Então a ideia foi só uma prova de conceito mesmo, para dizer que é possível utilizar esse tipo de sensor. Ó, percebam que ele está atirando no companheiro, né? Acabou de matar o companheiro ali. Mas percebam que dá para utilizar esse tipo de sensor para fazer um trigger bot, por exemplo. E é isso que eu vou mostrar aqui no outro vídeo. Então, olha só, pessoal, nesse outro vídeo, o que eu vou fazer? Eu estou utilizando um LDR, né, conectado num Arduino Pro Micro ou num DigiSpark, qualquer um dos dois serve. E eu fui num mapa de treino do Counter-Strike para ver se eu conseguia, naqueles mapas de treino de reflexo, então para ver se eu conseguia utilizar o meu LDR para atirar no momento correto, né, para transformar ele num trigger bot. Então, olha só, funciona mais ou menos assim, a mira vai ficar vermelha ou azul, e quando ela mudar, eu tenho que atirar, né? E ela vai mudar numa fração ínfima de segundo, se não me engano, são 25 milissegundos, alguma coisa do tipo, que ela vai ficar. É uma duração de 0,15 ali. Então, 0,15 é uma duração de 150 milissegundos. Então, quer dizer que vai ficar azul por 150 milissegundos. E daí vai voltar a ficar vermelho. Então, eu tenho 150 milissegundos para entender e responder. Então, vocês vão perceber ali que a mira está vermelha, né? O alvo está vermelho. E a hora que o alvo estiver azul, percebam que pisca azul, eu atiro. Eu, como ser humano, não conseguiria fazer isso nunca, não tenho essa habilidade, né? Ainda mais 150 milissegundos, para mim, é muito pouco. O meu tempo de resposta é 150 milissegundos, nos meus melhores dias, né? E observem que o Arduino, ele tem ali, ele consegue uma resposta com esse LDR de bem menos de 150 milissegundos. Então, ele geralmente consegue ali. Se você, de fato, tem que desconsiderar uma série de coisas, né? Por exemplo, frequência de atualização do monitor, enfim, processamento do próprio Arduino, questão de sensores, né? Qual que é a competência máxima do sensor, a velocidade máxima do sensor. Mas vocês podem perceber que eu consigo adquirir habilidades sobre-humanas utilizando esse tipo de sensor, né? Então, até agora, estou mostrando para vocês aí o joguinho, eu não errei nenhuma vez, né? Eu não, né? A minha automatização, o meu bot não errou nenhuma vez. Então, estou mirando no vermelho e a partir do momento que fica azul, ele atira, né? Já é a 15ª vez que ele está atirando, 16ª agora, ele não errou nenhuma vez. Então, olha só, né? Para fazer um trigger bot. O que é um trigger bot? Trigger bot é um cheat, né? É um hack que quando um inimigo aparece na sua mira, ele dispara automaticamente. Então, quando ele percebe que tem um inimigo na mira, ele dispara automaticamente, ou ele pode esperar também alguns milissegundos para disparar. Quando ele dispara automaticamente, é chamado de trigger bot zero delay, né? Então, é o zero delay. É o que eu estou usando aqui, né? Um trigger bot de zero delay. E ele não tem, de fato, zero delay, porque ele tem o delay do sensor, o delay do Arduino e o delay da informação do monitor, né? Que o meu monitor é 60 Hz.
Então, se eu usasse um monitor com mais 60 Hz de frequência, por exemplo, ele provavelmente seria mais rápido. E, claro, com mais FPS também. Então, olha só, a gente já começou a entender aqui coisas que seriam possíveis ou que seriam passíveis de ser utilizadas nesse cenário de jogos competitivos, pelo menos jogos competitivos online, né? Claro que em LAN aí tem outras coisas que podem ser feitas. Então, vamos lá. Deixa eu passar para o próximo slide. Aí é interessante. Eu também criei um Arduino Recoil Control System, né? Então, um controle de recuo de mouse baseado em Arduino. Ultimamente, nesses últimos dias, para quem assistiu o meu vídeo lá no canal do Murilo, então eu cheguei a citar que a gente está desenvolvendo um curso. Eu e o Murilo, a gente está desenvolvendo um curso sobre trapaças de jogos, né? Então ele vai mostrar uma série de trapaças de campeonato, né? Que são utilizados por jogadores, por profissionais mal intencionados. Então, uma série de trapaças de campeonato, e ele me convidou também para desenvolver e para mostrar algumas trapaças baseadas em hardware. Então, eu desenvolvi uma das trapaças baseadas em hardware que eu desenvolvi para mostrar no curso, e que já existe faz tempo, né, mas que eu desenvolvi baseado no Arduino, é um controle de recuo. Então percebam aí que eu utilizo um Arduino com um USB Host Shield. E o meu USB Host Shield ele faz o seguinte, ele pega os dados do mouse, então meu mouse funciona normalmente. Entretanto, quando eu aperto o botão de ação do mouse, que é o mouse left, né, o botão esquerdo do mouse, ele faz o cálculo para mim da movimentação do mouse e faz o arraste automático da movimentação do mouse baseado na AK47, que a AK47 tem um recuo específico. Então, o que eu faço? Eu faço o controle de recuo para a AK47. Agora, vocês vão ver. Nesse momento, eu vou começar o controle de recuo, que eu estou utilizando outro mouse, esse sim plugado no meu Arduino. Então percebam como o controle de recuo é absurdo, né? Eu consigo fazer de fato ali todos os tiros dentro do círculo, né? Fica perfeito todos os tiros dentro do círculo. E fica muito mais suave e muito mais humanizado do que se você utilizasse, por exemplo, um controle de recuo de software, né? Onde vai os tiros tudo retinho, né? Que daí não parece de fato um ser humano. Esse daí, de fato, ele faz o arraste do mouse. Então você consegue ver o arraste do mouse na tela. Vocês vão perceber, novamente, vou fazer agora os tiros utilizando o mouse que está conectado no Arduino, é esse mouse aí. Então vamos lá, vou apertar o botão agora. Não sei se dá para ver aí, pessoal, tentei dar uma ampliação, acho que dá para ver. Mas percebam que fica tudo dentro do círculo ali. Então, isso pode ser usado para uma série de outras funções e para uma série de jogos diferentes. Dá para fazer muita coisa com isso, né? Vamos supor coisas que você precise controlar, ou que você precise fazer um combo, ou que você precisa arrastar o mouse na hora certa. Então esse monte de coisa, esse monte de automatização consegue ser feita por hardware, porque esses hardwares têm função de dispositivos de interface humana, né? De Human Interface Devices, que são os chamados HID. Então os HID são mouse, teclado, joystick. Então você pode emular mouse, teclado e joystick utilizando um Arduino. Claro que um Arduino específico, né, é mais comum e mais fácil utilizar Arduinos que utilizam microcontroladores o ATmega 32U4, que é o do Arduino Leonardo ou do Pro Micro. Porque o Arduino Uno ele tem um 328P, e o 328P você precisa mudar lá o bootloader dele para você conseguir fazer esses ataques de HID, não é nativo dele. Mas enfim, vamos partir para alguma coisa um pouco mais profissional agora, para vocês. Olha só que interessante. Isso aí é um chamado de TrueFire, é um chip de modificação, um mod chip. Vocês percebam que aquilo ali é a placa de circuito impresso do mod chip, e ela é impressa em PCB Flex. Então é uma placa de circuito impresso flexível. E essa placa de circuito impresso, ela vai dentro do controle do PlayStation 4. E para que serve essa placa flexível aí que vai dentro do PlayStation? Como vocês podem ver no próprio vídeo, aí no GIF, essa modificação, essa placa que vai dentro do controle, ela serve para habilitar macros, né? Para fazer macros, por exemplo, Rapid Fire, por exemplo, Burst Fire, ou Mimic, ou Drop Shot, ou Jump Shot, ou Auto Run. Então tudo isso é para o jogo Call of Duty, eles estão mostrando aí no Call of Duty, mas ele tem uma série de scripts que você pode carregar nesse TrueFire, entre outros
entre outros mod chips. Existem mod chips que vão dentro do controle, mas existem mod chips que vão ligados na USB também. Então tem uma série de mod chips. E daí você consegue fazer fast reload, você consegue fazer quick scope, você consegue fazer algum tipo de auto-aim, dependendo do COD, né, dependendo do Call of Duty que você está jogando. Então é uma série de macros, né, que ele consegue habilitar no controle. E é claro que esse tipo de macro isso aí vai te dar uma vantagem absurda quando você estiver jogando online, né? E também é no console, então observem, né? É um cheat baseado em console, né, que pode ser utilizado dentro do controle. Agora imagina num campeonato, mesmo num campeonato presencial, se uma pessoa utilizar esse tipo de mod, vai ser difícil de identificar, né? Porque não dá para saber se ela está utilizando esse tipo de mod, porque o mod está dando controle. Então se ela está utilizando o controle dela, né? E na maioria dos campeonatos você pode levar o seu controle, né? Geralmente você leva seu teclado, seu mouse, né? Seu setup, seu controle, enfim, para poder jogar. Não seria possível identificar só abrindo o controle mesmo, né? Só desparafusando e tendo um pouco de noção de eletrônica para que você conseguisse identificar esse tipo de mod chip instalado dentro do controle. Então, olha só, coisa interessante também. E esse é o tipo de coisa que pode ser feito tanto em consoles como também em computação na nuvem. Então, jogos baseados em streaming, né, que está muito em voga agora, né, o que pelo menos está começando, essa ideia de streamar jogos, né, de jogos que você já não paga pelo hardware, que o hardware está na nuvem, que está em outro lugar. Então, seria uma maneira de trapacear em jogos na nuvem, né, em jogos por streaming. Beleza. Aqui mais uma coisa interessante, a utilização de badge USB de novo para mouse, né, aqui no campeonato de Counter-Strike. Então você poderia utilizar um dispositivo malicioso como um Rubber Duck ou um próprio Arduino mesmo ligado dentro do mouse e você poderia desenvolver um cheat para esse Arduino, né? Enfim, para que quando você inserisse o mouse, ele baixasse um cheat, executasse o cheat e um pedaço do cheat estaria rodando dentro do mouse. Não o cheat completo, mas um pedaço do cheat. E isso já faria coisas bem interessantes, porque o fato de você não escrever na memória, né, não fazer um main write na memória, já elimina aí uma boa parte dos mecanismos de anti-cheat, né? Já deixa confuso uma boa parte dos mecanismos de anti-cheat. Então, se você tem ali você lê os endereços de memória e em vez de você dar um write no ponteiro lá nos endereços de memória para você modificar o ponteiro do mouse para o lugar correto, aí você não faria isso através de um main write, você faria isso através de uma classe mouse.write dentro do Arduino. E o Arduino fingiria que é um mouse e faria essa movimentação. Então, olha só, é assim que funciona o tal do mouse hack, né? Para quem acompanha aí esses canais de CS, né? Como, por exemplo, o canal do Murilo RT, lá onde ele mostra mouse hack e tal, como é que funciona, é assim que funciona. Um pedaço do mouse está dentro um pedaço da trapaça está dentro do mouse e o outro pedaço da trapaça é baixado a partir do momento que você pluga o mouse, né? Vocês vão perceber que é muito rápido ali no GIF, mas quando você pluga o mouse, ele abre o CMD, escreve alguma coisa e o CMD desaparece. Então é mais ou menos assim que funciona. Ali, perceberam? Ele abre o CMD, escreve alguma coisa, então ele baixou um pedaço do cheat, jogou numa pasta temp, e daí a partir daí ele está funcionando. Então depois que você tira o mouse, aquilo ali some, né? Tira da pasta temp também. Não sei como é que funciona ali para sumir de fato, mas a partir do momento que você tira o mouse, ele inativa aquele cheat. Então toda vez que você pluga o mouse, ele ativa o cheat. Então olha só, pessoal, que interessante. Algumas pessoas já foram pegas, inclusive, em campeonatos com esse tipo de mouse ou com trapaças parecidas com isso, né? Com trapaças de sonar no headset também, enfim. Uma infinidade de trapaças e algumas pessoas já foram pegas com isso e outras pessoas com indícios sérios desse tipo de trapaça jogando em campeonatos presenciais. É um pouco mais complicado você criar cheats para campeonatos presenciais, mas existe. Então, assim, coloquem na cabeça de vocês que existe, mesmo em campeonatos presenciais, e onde tem dinheiro, tem gente tentando trapacear. Então, funciona mais ou menos assim a questão. Aqui tem, inclusive, uma extensão dessa trapaça, né, dessa pesquisa. Percebam que tem essa palestra da Defcon, que eu deixei o link aí do YouTube para vocês. Essa palestra da Defcon, eles mostram como alterar o firmware do próprio mouse para que ele execute malwares. Então, eles conseguiram ali, através de JTAG, né, eles têm os pinos de JTAG para conseguir se comunicar de fato
com o microcontrolador que está no mouse, o que o cara fez? Ele fez uma engenharia reversa no firmware do microcontrolador do mouse e ele pegou um ponto de entrada ali naquele firmware, né? Ele pegou uma call ali naquele firmware e desviou o fluxo de execução do software para o malware dele. Depois que ele executa a função do malware, ele volta para o fluxo de execução do firmware original. Então, esse tipo de hardware, né, de ataque baseado em hardware, isso não seria detectável nem se você tivesse aberto o mouse, né? Porque o mouse não tem nenhuma modificação de add-on, né? Não tem nenhum add-on, não tem nenhum, enfim, não tem nenhum appliance ali conectado no mouse, né? Não tem nenhum hardware conectado. Ele simplesmente modificou o firmware de dentro do microcontrolador do mouse para fazer funções maliciosas. Então, olha só, pessoal, aonde que está chegando isso, né? O negócio é incrível. E é claro que aqui eles fazem para conceitos mais ofensivos, né, de segurança ofensiva, mas você poderia, obviamente, alterar isso para fazer alguma função de aimbot, ou alguma função de mouse hack, né, de fato. Ou, enfim, um spray control, né, um controle de spray, qualquer coisa do tipo. Aqui o negócio começa a ficar realmente complicado. E aqui onde a gente tem aquele vídeo que saiu esse mês ainda, que é um vídeo sobre cheats baseados em acesso direto à memória, né, em DMA, que foi de um canal chamado Sparkles, né, um canal de um... Eu acredito que ele seja americano, eu não sei se ele é americano ou se ele é inglês, se ele mora na Europa, de fato, não sei direito, mas é um canal chamado Sparkles e ele encomendou um cheat baseado em hardware. E esse cheat baseado em hardware usa uma técnica chamada de DMA, né, que é de acesso direto à memória, com hardware malicioso embutido na PCI Express do computador. Então, esse é um dos primeiros ataques, né, que utilizava uma FPGA um pouco mais genérica, mas mesmo assim, FPGAs são feitas para serem genéricas, né, porque as FPGAs elas são interfaces para desenvolvimento, né, para que você possa desenvolver hardwares, né, então geralmente você desenvolve primeiro na FPGA, é para isso que serve a FPGA, para você desenvolver hardware, e daí depois você migra isso, ou você faz o outro hardware, coloca a FPGA no centro, ou você simplesmente manda fabricar um chip ASIC, né, na China, que vai custar milhões de dólares, né, pelo menos é assim que a Microsoft desenvolve um Xbox, por exemplo. Ela roda todo o ambiente do Xbox, primeiro numa FPGA, num clock muito baixo, né, tipo a 1 MHz, e daí depois que está tudo funcionando, que não tem erros, aí ela manda fabricar o chip na China, né, pagar milhões para fabricar o chip ASIC, né, o Application Specific, né, um SEI de aplicação específica, e daí a partir daí que são desenvolvidos os consoles. É por isso que, inclusive, hoje em dia você encontra aí consoles que não emulam mais consoles antigos, tipo NES, tipo Mega Drive. Eles usam FPGAs para, de fato, ter o microcontrolador, o microprocessador original do console antigo feito na FPGA, porque a FPGA ela é feita para sintetizar hardware, né? Então, quando você não programa para FPGA, né? Você sintetiza hardware com ela. É uma coisa incrível, né? Uma coisa completamente à parte aí para quem gosta de engenharia. Mas olha a ideia disso aqui. Isso aqui é um cheat baseado em DMA, onde ele é ligado na PCI Express e a partir da PCI Express depois ele é ligado via USB para outro computador e nesse outro computador, ó, percebam que ele tem aqui um web radar, né? Tem uma aplicação web que está mostrando o radar, está mostrando os inimigos no radar em outro PC. O que acontece aqui? Acontece que como você está fazendo solicitações de memória, né, de acesso direto à memória, essa memória não está sendo filtrada pelo processador, ela está indo direto da memória RAM para a PCI Express, está sendo solicitado direto. Quando você não tem nenhum filtro, você também não tem nenhum mecanismo de defesa, em teoria. Então é bem difícil você conseguir barrar esse tipo de cheat. Né? Por quê? Porque o acesso está sendo feito direto na memória, não está passando pelo processador. Temos alguma coisa mais interessante? Temos. Aí, ó. Essa é uma aplicação destinada para o CSGO. Então, essa plaquinha vermelha aí é chamada de Screamer M2. Ela é o que tem de mais novo nessa área, né? É uma FPGA, percebam que está escrito ali Atrix 7, né? É uma FPGA da Xilinx, é uma Atrix 7. Isso aqui é ligado no slot M2 ou no PCI Express, desculpem, através de um adaptador. Isso aqui é uma USB tipo C, uma saída USB tipo C. E isso daqui é ligado em
em um ESP32, o ESP32 é ligado num USB Host Shield, o USB Host Shield é ligado no Arduino, e daí a partir do Arduino é ligado num PC. Olha só a gambiarra, né, gigante. Mas isso aqui é um dos primeiros aimbots baseados em hardware que existiu. Foi lançado há poucos meses atrás, né? Algumas semanas atrás, eu diria. E o que isso faz? Você tem acesso a informações da memória do CSGO e a partir daí, essa placa que tem acesso a informações diretas da memória, ela manda para o Arduino, né? Ela manda para o ESP32, o ESP32 faz um portal ali web para você controlar o cheat, e ele manda para o Arduino, né? E através do USB Host Shield, ele pega a informação do seu mouse, de onde está o ponteiro do seu mouse, faz um cálculo de onde está o mouse e onde está o boneco inimigo, e dali ele puxa, faz o arraste do seu mouse para a cabeça ou para o corpo do boneco inimigo. Então, olha essa coisa absurda. Além disso, ele tem uma série de outras funções. Vocês podem perceber aí, é chamada de Project APO. Nem adianta, pessoal, porque esse setup aqui, só para montar o setup sem o código, já custa aí, sei lá, pelo menos você vai pagar pelo menos uns 400 euros, 300 euros. Para trazer para cá para o Brasil, acho que pelo menos uns 500 euros. Então, você já sabe, né, o preço. Fica mais de R$2.500 fácil aqui no Brasil. Isso sem o código, né? Porque o cara desenvolveu o código, então... e ele comercializou, né? Ele vendeu isso pro cara pro youtuber lá do canal Sparkles por $2.500, né? Então, esse é um dos poucos que existem no... E ele está mostrando ali como é que funciona esse projeto, né? Chamado de Project APO. Então, isso aqui é meio que o supra-sumo hoje em dia de hardware, de cheats baseados em hardware, né? Onde você, de fato, tem acesso direto à memória. A partir do acesso direto à memória, você já tem as informações que você precisa, obviamente, né? Você tem informações da memória, de onde você quiser na memória. Você trata essas informações utilizando alguma placa de prototipagem, como um ESP32, um Arduino. A partir dali, você utiliza também as funções de mouse do Arduino, né? Você utiliza as funções de HID do Arduino para simular um mouse com um teclado, ou enfim, um joystick também. Incrível, né? E aqui é ele jogando, né? O youtuber lá jogando. Percebam que o mouse segue o tempo todo a cabeça do inimigo, mesmo sem ele mexer no mouse direito, né? O inimigo vai sendo seguido, né? E isso é seguido através de informações diretas da memória RAM, né? Então não tem nenhum software rodando naquele computador. Quando você joga plataformas privadas como SEA ou Faceit, você não tem Overwatch. Então, se não te pegam de fato com algum item estranho, né, ou com alguma coisa estranha no computador, você não é banido. Tipo, você não é banido por Overwatch. A única plataforma que bane por Overwatch é a Valve, né, que é o VAC. Então é só a Valve, só o matchmaking da Valve que bane por Overwatch, né? Outras plataformas... Vai depender da plataforma, né? Mas geralmente a que tem Overwatch é só o MM, né? O matchmaking. Então, gente, dê uma olhada aí. Se não conseguem descobrir o hardware que está ali, e é óbvio que está aí, é modificado o VID e o PID do hardware para que você não consiga saber que está sendo utilizado um Screamer M2 ali, né? Você modifica as IDs de hardware, então cada hardware, cada Screamer M2 vai estar com uma ID, com uma VID, com uma ID modificado, e isso dificulta bastante que os mecanismos de anti-cheat detectem isso. Olha isso aqui é extremamente interessante também. Além de ter o direto à memória, você está usando uma placa que faz overlay de HDMI. Então ela pega duas HDMIs, né, e joga em uma só. Então você consegue fazer um chamado de ESP, né, ou chamado de wall hack. Você consegue fazer um wall hack de hardware, olha só, um wall hack de hardware que não roda Resident em nada, né? Que está simplesmente em outro hardware, está em outro computador e jogando essas informações de wall hack de hardware direto na sua tela. Então você vai ter o wall hack, só que ele está fazendo um overlay, né? Ele está jogando duas imagens diferentes numa placa que faz a composição dessas duas imagens, daí joga no seu monitor. Então olha só que coisa incrível, gente. É chamado de CSGO DMA Overlay, se vocês quiserem dar uma olhada, tem lá. Óbvio, mais caro ainda, né? Porque você tem que fazer tanto o overlay do CS, né? Usar uma placa para overlay, uma placa para DMA, e o negócio continua indo, né? Se você quiser utilizar todas as funções do cheat.
mas é outra possibilidade. E aqui é o seguinte, né? É só você que está vendo o aimbot, né? Não tem como, por exemplo, se você está fazendo um streaming, o aimbot não, desculpa, o wallhack. Se você está fazendo um streaming, você está fazendo simplesmente o streaming de da sua placa de vídeo, as pessoas que estão assistindo, elas nunca vão ver o overlay, né? Porque o overlay está sendo transmitido por outro canal HDMI que está sendo splitado não, né? Que está sendo composto dentro do seu monitor. Então, o seu monitor está recebendo dois sinais diferentes, né? Um em cima do outro, um em overlay no outro. Então, olha só que coisa incrível, né? Absurdo, uma coisa absurda isso aqui. Muito interessante, inclusive. Beleza, aqui a gente tem mais alguns cheats baseados em motores, né? Em Arduinos. Então, mais ou menos a mesma coisa que eu fiz com o celular, só que aqui para consoles. É claro que os consoles têm os botões ali e não necessariamente você consegue o input do console. Então, às vezes você precisa usar um motor de passo, às vezes você precisa usar um stepper motor, às vezes você precisa utilizar um solenoide, alguma coisa para ativar o botão de fato. Então, percebam que nesse PS Vita, como você não tem a capacidade de emular um controle ou alguma coisa do tipo, ele está usando ali um motor de passo, né? Um motor de passo não, ele está usando um stepper motor para poder bater ali no controlinho e automatizar o jogo. Aqui nesse switch é bem interessante, porque está utilizando esse Tense 3.2 e ele está fingindo que o Tense 3.2 é um determinado joystick e o firmware desse joystick teve informações vazadas e esse joystick genérico ele pode ser conectado no switch. Então fizeram a engenharia reversa do firmware desse joystick e o que acontece? Você consegue fazer o seu o seu Tense 3.2 emular esse joystick. Então você consegue automatizar certos jogos, como por exemplo o Zelda, né? Que está automatizando um minigame do Zelda para ganhar moedas do jogo, né? Fazendo os minigames para ganhar moedas. Então isso é uma automatização fingindo ser um joystick que é compatível com o console. Bastante coisa, né, pessoal? Aqui cai para uma questão mais de visão computacional, né, um pouco mais profissional, envolvendo jogos de cartas. Esse software é chamado de Rayman. E o Rayman é um software que usa visão computacional para contar cartas. Então, ele mostra para você quais são as cartas que já saíram na pilha, né? Quais já saíram do deck. E ele te faz previsões para um jogo de 21 do que você poderia pedir, né? Se você precisa pedir mais carta ou se você tem que parar. Então ele te dá sugestões num jogo de Blackjack ou num jogo de 21 de quando você deve pedir mais cartas ou quando você deve parar. E ele dá sugestões também em jogos de poker. Ele cria ali porcentagens, probabilidades em jogos de poker. Isso utilizando visão computacional. Então você simplesmente está apontando ali a câmera para o seu baralho e ele está fazendo essa contagem, né, para você e te mostrando informações. No YouTube é possível assistir esse vídeo, né? Vocês podem escrever aí Project Rayman, né? Ou Rayman 2.0, que vocês vão ver aí o software completo, né? Vocês vão ver como é que funciona. É um projeto, acho que é de open source, de código aberto, né? E utiliza a visão computacional para isso. Ainda levando em consideração a questão da visão computacional, porque vamos lá, né? Parece um pouco complicado esse negócio de DMA, né? De acesso direto à memória, é caro, os dispositivos são bem caros. Será que não daria para fazer alguma coisa do tipo de visão computacional para cheats de jogos competitivos, tipo Counter-Strike ou qualquer outro jogo? E aí que eu comecei a desenvolver também, tá lá no meu curso que eu vou lançar junto com o Murilo. E tem alguma coisa falando sobre isso também no meu curso de Hardware Hacking. Gente, isso aí é uma Pixie 2. Então, essa é uma câmera chamada de Pixie 2 e é uma câmera que ela tem visão computacional embutida. É claro que ela só serve para seguir hardware, ela só serve para seguir cores ou linhas ou códigos de barra, mas mesmo assim ela é uma câmera que tem visão computacional embutida. Então eu posso ligar essa câmera direto no Arduino e dar funções do mouse, né, e dar comandos do mouse direto pelo Arduino. Então, olha o que eu estou fazendo aí. Eu estou fazendo ela reconhecer o objeto, né, que é aquele objeto vermelho, aquele cilindro vermelho ali, que é o inimigo. Estou fazendo a câmera reconhecer e a câmera está movendo o mouse para cima daquele objeto vermelho sem utilizar computador. Não está utilizando nada, está utilizando só a câmera e o Arduino ligado. Então, olha só
Que coisa absurda, né? Olha só que interessante. Só com o Arduino, né, um appliance específico, sem estar ligado no computador nem nada, é óbvio, ele está ligado, mas ele está fingindo que é um mouse, mas sem estar executando nada no computador, né, eu consigo seguir. Claro que aí eu estou fazendo somente com cor, né, para eu fazer com bonecos, né, com objetos, eu teria que usar outros dispositivos de visão computacional mais parrudos, né, utilizar talvez um YOLO, um OpenVM, alguma coisa assim, né, um OpenCV, desculpe, alguma coisa desse tipo, para poder de fato reconhecer os bonecos, né, os players. Mas desse jeito aí também dá para fazer muita coisa, pessoal. Dá para você ver se a sua barra de life está abaixando, e a hora que a barra de life abaixar para um ponto crítico, ele apertar uma key ou fazer uma função para restar o seu life, ou para dar um ult, ou para fazer alguma coisa assim em jogos como Overwatch. É só pensar, assim, é só você ter criatividade que você vai muito longe nessa questão. Então isso aqui eu que desenvolvi, né, esses tempos atrás, tá lá no meu Instagram, inclusive vou deixar o Instagram para vocês. Eu sempre posto coisas do tipo no Instagram, tanto relacionado a jogos, quanto relacionado a hardware hacking, né? Eu não faço pesquisas específicas para jogos, né? Minhas pesquisas são sempre baseadas em hardware. Então eu tenho um monte de pesquisa aqui relacionada a hardware hack. Se vocês tiverem interesse pelo tema, deem uma olhadinha no meu Instagram. Eu vou deixar um QR Code do meu Instagram aí. Teve no começo, mas vou deixar também no final. E, pessoal, a ideia é essa, né? Eu quero mostrar esse tipo de coisa para vocês, para que as pessoas vejam, né, que venha à luz esse tipo de trapaça, né, e que esse tipo de trapaça seja dificultado. Porque, na minha opinião, eu acredito, uma das primeiras coisas que você aprende quando você vai para o âmbito da segurança da informação é que segurança baseada em obscuridade não é segurança. Então, quando algo só está seguro porque está escondido, quer dizer que não está seguro, né? Então, a gente tem que jogar luz nisso, colocar luz, mostrar para as pessoas, dizer, ó, isso aqui está vulnerável, ó, a Valve não liga para isso, ela não está fazendo isso, ela não está implementando esses mecanismos, ou ela não está, ou ela não consegue, ou ela não quer, né? Porque tem muito disso. Às vezes ela não quer, ou às vezes ela vai perder usuários, ou às vezes ela vai gastar muito dinheiro para implementar esse tipo de antitrapaça. Então observe. É mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês, né? A questão de dificultar o uso de trapaças ou de mostrar quais são os novos tipos de trapaça que acontecem, né? Que podem ser utilizados. É óbvio, gente, que como projeto é muito legal, é bacana vocês fazerem isso offline, né? Ou fazer alguma automatização em um jogo. É um projetinho de eletrônica muito interessante, muito legal. Mas é claro que se você estiver utilizando isso para destruir o jogo do outro ou para obter vantagem financeira, aí o negócio começa a ficar bem complicado, né? Inclusive, esse tipo de trapaça em alguns países é considerado crime, se não me engano, na Coreia do Sul, trapaças em jogos são considerados crime e eles prendem uma série de pessoas na Coreia do Sul por esse tipo de trapaça, por venda de trapaças e coisas do tipo. Gente, vou deixar 2 QR Codes aí para vocês. Se vocês gostaram da palestra, eu peço aí encarecidamente, deem uma olhada no meu Instagram. Me sigam lá no Instagram. Eu geralmente posto bem mais coisa no Instagram ou no Facebook, não posto tanta coisa no YouTube. Vou tentar modificar isso, mas por enquanto posto mais coisa no Instagram. Se alguém quiser dar uma olhadinha no treinamento de hardware hacking também, tá aí à disposição para vocês. E deixo aí meu e-mail caso vocês queiram entrar em contato. Eu demoro um tempo para responder, porque tem bastante gente que entra em contato comigo. Pode ser pelo Facebook também, ou pelo próprio Instagram, né? Eu tento responder todo mundo. E eu agradeço muito, espero que vocês tenham gostado da palestra, espero que vocês tenham achado interessante essa área nova, né, que vem surgindo aí, que assim como o esportes, né, a partir do momento que você colocou dinheiro no esportes, você colocou trapaça no meio dos esportes também, né, da mesma maneira que tem doping em jogos físicos, né, em esportes que de fato são físicos, e em esportes eletrônicos também. Você vai começar a ter doping, né? Você vai começar a ter trapaças. É porque você começa a envolver dinheiro no meio, vocês sabem como é que é, né? Quando coloca dinheiro no meio das coisas. Beleza, pessoal? Então, escaneie o QR Code aí, dê uma olhadinha lá no meu Instagram, tem bastante coisa legal lá. Deixa eu tirar o compartilhamento da tela. Tô aqui, beleza? Voltando, deixa eu fechar aqui. E tô ouvindo. André, tá por aí? Tô aqui. Beleza. A Ângela vai falar para você algumas perguntas Uhum. que ficaram para trás, e daí o pessoal já pode começar também a perguntar, daí dá para acompanhar ela bem fácil. Sem problema, sem problema.
Boa Boa noite, pessoal. Boa noite. noite, Júlio. Boa noite, tudo Antes de bem? tudo, tudo bem? E você? Oh, tudo ótimo. Então, antes de tudo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Tava todo mundo muito ansioso, deu pra ver que o chat ficou bem louco aí com Ah, que você. legal. Fico feliz. Eu não estava conseguindo ver o chat porque eu estava com a tela na frente aqui. Mas que legal, eu espero que o pessoal tenha gostado. Foi o dia que teve mais interação que eu percebi. Bacana, fico feliz. Então, eu coletei aqui as perguntas da galera e a Uhum. primeira pergunta foi do Márcio Vinícius. Ele Aham. perguntou se a aplicação do HackFR é parecida com a técnica de Evil Twin para redes Wi-Fi. Tá. Mais ou menos. O Evil Twin é porque assim ele age mais ou menos em níveis de protocolos, né? O Evil Twin ele anuncia o BSSID, o SSID, e daí no Evil Twin ele fala que ele é o mesmo, né? Então é mais no âmbito de protocolo. O HackRF ele vai de fato, são protocolos diferentes, né? Um protocolo para Wi-Fi, né? Para rede sem fio, e o de GPS funciona de uma maneira diferente. Então a ideia é a mesma. Só que quando eu estou usando o HackRF, eu estou meio que fazendo um jamming no caso, né? Eu estou forçando a minha transmissão. Então, se a minha transmissão é mais forte que a do satélite GPS, e sempre é, porque eu estou transmitindo do lado do dispositivo, o dispositivo tem a tendência a ouvir melhor, né? Ou a entender a que está mais forte. Né? Então, ele vai sempre fazer o switch para a hora para a frequência que estiver mais forte, né? Para a transmissão que estiver mais forte. E é assim que eu ganho. Inclusive, tem mecanismos de segurança para isso. Tem alguns celulares da Samsung, se não me engano, que tem esses anti-spoofing de GPS, né? GPS anti-spoofing. E o que eu estou fazendo ali é um ataque de spoofing, propriamente dito. Então, eu estou fingindo ser um satélite de GPS, estou usando os protocolos utilizados ali na comunicação GPS para poder mandar a minha localização, né? Para mandar uma localização falsa para o celular. Funciona, assim, não no âmbito dos protocolos, mas funciona de uma maneira geral, é parecido. É parecido. É um ataque que tem ali mais ou menos uma mesma ideia. Muito bom. A Uhum. segunda pergunta foi do Christian. Ele está perguntando assim: em relação ao lag switch, tem alguma forma de no servidor tratar isso? Tipo, algum tipo de verificação ou algo assim? Então, vai do desenvolvedor, né? Se você é difícil, mas você poderia ver, por exemplo, se os lags estão sendo de maneira pontual, vamos supor, se tem algum padrão, ou se está arbitrando algum padrão nos lags. Isso poderia criar um warning, por exemplo. Tem uma série de jogos que já trata o lag switch. Se eu não me engano, eu não lembro se foi o Free Fire ou um outro jogo desses que a molecada adora jogar nesses últimos tempos, que eles implementaram há pouquíssimo tempo mecanismos contra lag switch. Mas digamos assim que você pode onerar quem está com lag. Aí começa a ficar complicado também. Mas vamos supor que a pessoa está usando lag switch. Daí se ela está com lag, você sempre pede para o servidor colocar o pacote dela depois da pessoa que está sem lag. Então você acaba onerando quem está com lag. Então quem está com lag acaba sempre perdendo, né? Ou acaba sempre atirando depois. Claro que isso é injusto para quem está sempre com lag, mas é uma maneira de inibir o lag switch, por exemplo. Então teria como fazer. Sempre tem remendo, né? Sempre tem uma maneira de você conseguir contornar. Eu não sou muito da área defensiva, né? Eu sou muito mais da área ofensiva, de segurança ofensiva. Então, geralmente, eu arrumo uma maneira de conseguir quebrar um negócio. Aí, para consertar, aí são outras pessoas. Mas, sim, daria para fazer alguma coisa do tipo. Beleza. A Uhum. próxima pergunta é do Flops. Ele está perguntando se você cheata também, ou se você só tem conhecimento avançado sobre o assunto. Não, eu não cheato, não. Eu já, digamos assim, como projeto de pesquisa, quando eu comecei a desenvolver o curso junto com o Murilo, eu instalei alguns cheats para ver como é que era que funcionava. Até então, nunca tinha cheatado, mas eu queria saber quais eram os cheats possíveis
e quais eram os cheats possíveis e como tentar replicar eles com hardware. Então, durante alguns dias eu instalei um cheat para ver o que fazia, né, como é que funcionava cada um. Mas via de regra eu nunca cheatei em jogo online, né? Eu cheatei alguns poucos dias para ver como é que funcionava e para poder replicar, né? Porque até então o Murilo falava muito de cheat, né? Ele mostrava muitos cheats em vários vídeos dele. E às vezes ele falava, não, isso aqui é um RCS, isso aqui é isso aqui é aquilo, isso aqui é um backtrack. Eu não tinha noção de como é que funcionava esses cheats. Eu sabia mais ou menos como fazer certos cheats, mas eu não sabia qual eram os nomes e como funcionava. E daí, durante alguns dias, eu utilizei para ver como é que funcionava para poder replicar. Depois disso, eu desinstalei, viu, gente? Fiquem tranquilos, nunca mais joguei. Então, tem uma série de dificuldades para cheats de software, por exemplo. Cheats de software, toda vez que o sistema atualiza, né, toda vez que o CS, por exemplo, atualiza, o cheat também tem que atualizar, porque os endereços de memória, né, os offsets modificam todos, né? Então todos os endereços de memória estão errados. Então, toda vez que o CS atualiza, as pessoas, né, os jogadores mal intencionados, eles têm que atualizar os cheats também. Isso já não acontece com cheats de hardware, né? Quando você está se baseando inteiramente em cheats de hardware, o sistema pode atualizar 1000 vezes, né? Contanto que não mudem os padrões que você pré-estabeleceu no seu cheat de hardware, ele vai continuar funcionando. Mas é mais ou menos isso. Da hora. Igual o Luiz Henrique falou ali, ó, usou pela ciência. Tá certo. Sim, é um negócio meio, é uma área meio cinzenta, né, esse negócio. É claro que tem certas, digamos que tem certas coisas que a gente tem que testar, né, a gente tem que ver como é que funciona, senão como é que eu vou desenvolver alguma coisa do tipo, né. Então eu acho muito salutar, inclusive para as pessoas, não para vocês cheatarem online, né, não que vocês cheatarem para zoarem as pessoas, mas eu acho muito salutar que vocês abram uma partida com bots e que vocês, para quem gosta mesmo, né, de jogar e tal, abram uma partida com bots e utilizem o cheat, para vocês verem, cuidado para não ser banido, claro, mas utiliza, para você ver como é que funciona, para você ver como é que o aimbot trabalha, como é que ele traça a reta, como é que ele vai para a cabeça do usuário, como é que ele vai para a cabeça do inimigo, ou como é que ele vai para o corpo do inimigo, porque a partir daí, desse tipo de padrão, vocês conseguem identificar se a pessoa está utilizando. Tem um monte de nuances que você consegue ver. Quando você usa o cheat por um determinado tempo, você identifica quem está usando o cheat. É um negócio incrível, porque você vê, você fala assim, esse cara está usando isso, ou esse cara está usando aquilo, sabe? É um negócio, bem absurdo. Muito massa. A próxima é do Alex, e ele perguntou se tem como o anti-cheat detectar esses hacks baseados em hardware. Então, é sempre uma briga de gato e rato. Tem alguns anti-cheats, por exemplo, da ESEA, ele diz que ele detecta. Ele diz que ele detecta hardware appliances, né, DMA. Ele diz que ele detecta, mas no vídeo do Sparkles dá para ver que ele abre o ESEA e joga pelo ESEA e o ESEA não consegue detectar. É a única maneira possível hoje em dia que eu conheço para detectar esse tipo de cheat é se você, pelo menos na parte do DMA, é se você tiver uma blacklist de IDs de hardware, né? Você sabe que todo hardware ele possui uma PID e uma VID. Então, são IDs para falar, isso aqui é uma placa de vídeo, isso aqui é uma placa de áudio, isso aqui é um dongle USB, não USB, mas no PCI, por exemplo. Isso aqui é uma PCI, isso aqui é um adaptador de Wi-Fi, ou algo do tipo. O que acontece nesse tipo de trapaça? Quando você coloca o seu Screamer M2 lá, você não vai colocar ele utilizando um hardware ID do Screamer M2, porque você vai levar um bloco, né? Você vai levar ban. Você vai colocar ele de qualquer outra placa, né? Você vai mimetizar o ID de outra placa, de uma placa de vídeo, de uma placa de áudio, de uma placa de Wi-Fi, e você vai colocar ali como uma placa de Wi-Fi. Se toda pessoa que utilizar esse cheat, e é o que o cara que desenvolveu o cheat faz, trocarem esse ID e ficar aleatório, né? Ninguém tiver o mesmo ID, é bem difícil, eu diria que é bastante difícil você reconhecer um hardware que malicioso. Porque a interação do hardware é legítima, né? O DMA do hardware é legítimo. Ele pode fazer aquilo, não tem nada de malicioso. O mal é a intenção. Se você utilizar buscas de acesso direto à memória para poder ver posições de players, posições de jogadores, aí você está tendo uma intenção maliciosa num uso legítimo do hardware. Mas é assim que funciona. Muito bom.
A próxima é do Luiz. Ele falou assim: Cara, interessantíssimo. Não consigo ver uma utilização similar para MOBAs, a não ser o uso de macros. Será que tem alguns hacks para esses tipos de jogos? Para MOBA, eu não jogo MOBA, então eu não, eu não sei. Eu nunca consegui jogar na minha vida, eu joguei uma vez Dota, me xingaram muito e daí eu não joguei mais. Mas olha, vamos supor que você precise, sei lá, estacar os creeps lá num determinado momento, né? Que você precisa estacar os creeps. Você podia automatizar isso, por exemplo. Ou vamos supor que você consiga endereços de memória de onde estão os outros players e você consiga isso via DMA. Então você vai saber onde estão os outros players no mapa, né? Ou os players que estão tentando te gankar, ou players que estão escondidos dentro da jungle, ou alguma coisa do tipo. Então, se você teria de fato ali uma espécie de map hack. Então você saberia onde estão todos os outros players. Aí daí você poderia brincar muito com isso. É muito mais comum em cenários como Counter-Strike, em jogos de FPS, porque as pessoas estão muito acostumadas a ver hacks de mira, né? A ver wall hacks, esse tipo de coisa. Mas em MOBAs e outros jogos também é possível. Eu não te digo nada muito complexo porque eu não jogo, né? Eu estou mais acostumado com os FPS. Mas eu tenho certeza que é possível e que tem coisas possíveis para se trapacear nesse tipo de jogo também. Ou você fazer automatizações para comprar itens, ou enfim, não sei, ou fazer automatizações de bots para jogar junto com você, ou coordenar ataques, por exemplo. Vamos fazer um ataque lá que tem que ter quatro ações coordenadas entre os 4 jogadores, ou 5 jogadores, não sei. E daí você ativa um macro que vai se comunicar com os outros 4 jogadores via rede e eles vão fazer tudo isso em sequência certinho, numa sequência perfeita. Então, olha, daria para fazer esse tipo de automatização. Criatividade, gente, vai partir completamente da criatividade de vocês. Legal. A próxima pergunta foi eu que fiz. Queria estender um pouco mais sobre esse assunto da anti-cheat conseguir detectar hacking em hardware, né? O Valorant, eles criaram um anti-cheat que funciona a nível de kernel. Você acha que isso daria alguma vantagem para eles para detectar hardware hacking? Acho que, olha, até onde eu sei, pouco provável. O hardware hacking, quando você fala de DMA, no caso, você está falando de acesso direto à memória, que é o nível mais baixo possível. Não importa se está no kernel, não faz diferença nenhuma. Só se ele conseguir encontrar alguma coisa instalada dentro do PC. Não tem nada instalado dentro do PC. A única coisa que tem no PC é um hardware espetado. E esse hardware espetado ele está fazendo comunicações legítimas no computador. Sabe? Então é muito difícil. Talvez ele consiga, por exemplo, entender ali um mecanismo de mexer no mouse ou algo do tipo, ou uma comunicação serial do Arduino, mas tudo isso é um jogo de gato e rato, então tudo isso poderia ser contornado tanto do ponto de vista ofensivo quanto defensivo. Então seria aquilo, encontraram isso, mas dá para fazer de outro jeito, encontraram do outro jeito, mas tem um terceiro jeito que dá para fazer. Então seria meio que, eu acredito que seria dessa forma que iria ocorrer. Pelo que eu vi no Valorant, continua tendo cheat de Valorant, até onde eu sei. Eu não estou jogando, mas eu ouço pessoas dizendo que mesmo com esse anti-cheat super invasivo que o Valorant tem, né, ainda assim existem cheats relacionados. Mas se o pessoal sabe fazer bypass de antivírus, eles vão saber fazer bypass de anti-cheat também. Que a questão é justamente essa. Né? A questão é bypass, é fazer bypass. Né? Então se o cara faz um bypass... pode falar. Tem uma coisa que eu acho que o pessoal nunca para pra pensar, né? Quem cria esses cheats são hackers. Os caras sabem, eles fazem engenharia reversa, é um negócio extremamente complexo. Então, instalar um negócio desse no seu computador você tá se entregando um pouco, né? Sim. A questão é a seguinte, você tá falando do ponto de vista que o cara pode instalar qualquer coisa que ele quiser no seu computador? Sim. Tipo, o cara faz crack de jogo ou faz hack. Sim, com certeza, o cara pode colocar o que ele quiser. A questão é que geralmente tem vários desses cheats que tem código aberto, né? Então daí você consegue ver de fato o código desses cheats. Então tem uma série de cheats que tem código aberto. Mas, claro, você pode tentar analisar ali, ver tráfego de rede, coisa do tipo.
e ver se o cara está tentando de maneira maliciosa. Mas o que acontece? Geralmente esses cheats mais conhecidos para CSGO, por exemplo, eles são pagos. Então não tem por que o cara tentar te ferrar, porque você está pagando para ele por mês, e geralmente você paga em dólar, sabe? São $9 por mês, $18 por mês, os cheats mais básicos, sabe? Então, tipo, você está pagando por mês, o cara está prestando um serviço para você, sabe? Então ele não vai querer te ferrar porque ele não quer perder o cliente. Né? Então, funciona mais ou menos assim. E quando as pessoas têm acesso, muitas vezes elas craqueiam o cheat para poder usar o cheat sem precisar pagar. É isso que acontece. É tipo ladrão que rouba ladrão, sabe? Mais ou menos assim. É incrível, cara. É muito incrível. Esse cenário é engraçado. Mas sim, quem está desenvolvendo cheat são hackers, são desenvolvedores bem habilidosos, que têm geralmente noção absurda de Windows internals, né? Porque na maioria das vezes você está rodando isso no Windows. E eles têm noção da API do Windows, assim, de tudo da API do Windows, eles têm noção de bypass. Pensa assim, os mesmos caras que desenvolvem exploits, é a mesma pegada, é a mesma coisa que você tem que conhecer. Você vai desenvolver exploits, você vai desenvolver cheats, é a mesma coisa. A diferença é que quando você vai fazer um bypass do antivírus, no caso do anti-cheat, você quer fazer o bypass. E no caso do antivírus, ele está tentando, você não quer, né? O usuário não quer que o vírus entre. Então, no caso do anti-cheat, é inclusive até mais fácil para o usuário, porque você está no teu PC, então você está tentando dar bypass a um negócio que está no teu PC, né? Diferente do vírus. Então, é mais ou menos na mesma linha. Quem é desenvolvedor de exploit está num pezinho ali para desenvolvimento de cheats. É muito parecido ao conhecimento técnico que você tem que ter para desenvolver exploits e para desenvolver cheats, está mais ou menos próximo, inclusive a parte de bypass. Legal, a Angela vai continuar aí com as perguntas. Beleza. Então, a próxima pergunta é do Rafael Fernando. Ele está falando assim: Júlio, quanto a dificultar, a inteligência artificial pode ajudar no combate das trapaças em tempo real? Vejo que há muitos padrões que podem ser reconhecidos em algumas situações. Daria sim. Eu acho que, inclusive, isso é algo para se apostar. A inteligência artificial poderia tentar reconhecer certos padrões. A questão é que uma inteligência artificial de visão computacional iria onerar bastante um servidor. Então, teria que ter diversos servidores a mais, teria que ter diversos cálculos, teria que ter um poder computacional muito maior do que se tem hoje e teria que ter um investimento muito maior do que se tem hoje para você tentar trazer um cenário livre de cheats para esses jogos, por exemplo, Counter-Strike ou enfim, qualquer outro jogo. Então, sim, visão computacional ajudaria, né? Pelo menos visão computacional ou inteligência artificial ajudaria, e, entretanto, é um investimento pesado a ser feito, pelo menos no meu ponto de vista. Não sei, né? Não sou desenvolvedor, não trabalho tão bem com inteligência artificial, não sei direito como funciona todos os meandros da inteligência artificial, mas eu sei que é um futuro. Entretanto, você pode utilizar inteligência artificial para cheatar também. Vamos supor que você desenvolva um bot e esse bot começa a ficar tão bom baseado em inteligência artificial que ele consiga começar a jogar melhor que você. Aí fica difícil, né? Imagina. Inclusive tem na Defcon, tem uma palestra da Defcon que o cara desenvolveu. Desculpem aí, pessoal, pela tosse. Tem uma palestra na Defcon onde o pesquisador ele desenvolveu uma inteligência artificial para jogar o Smash Bros, o Super Smash Bros. E daí, a partir do Super Smash Bros, ele desenvolveu uma inteligência artificial que ela era imbatível, não tinha como matar, né? Não tinha como derrubar o cara. E é incrível, porque é baseado em hardware e visão computacional. Então, ele tem uma câmerazinha olhando para a TV e ele está plugado num controle de GameCube, se não me engano, né? Ele desenvolveu para o Super Smash Bros. Do GameCube, para o Smash Bros. Do GameCube. Então, ele estava falando que era uma inteligência artificial imbatível, porque ela aprendia, né? Ela fez milhares de interações e ela aprendia com o movimento dos usuários. Eu não lembro exatamente qual que é o nome dessa palestra, mas se vocês escreverem aí Unbeatable IA Smash Bros e Defcon, né, no YouTube, eu acho que vocês vão conseguir achar. Mas muito interessante. Dá para fazer tanto para fins bons quanto para fins mal intencionados. Da hora. Uhum. A próxima pergunta é do Eduardo. Ele falou assim:
Júlio, atualmente estou cursando engenharia da computação justamente pela área de hardware, mas gosto muito da área de segurança, então acho que essa seria o rumo que tomaria para a minha vida. Queria saber onde seria a área de atuação no mercado de trabalho de hardware hacking, e se no Brasil está tão procurado quanto fora. Obrigada. Tá. Eu acredito que essa é uma profissão do futuro, digamos assim, uma profissão futura. É algo que se você vai começar a se especializar agora, para que daqui a algum tempo você comece a ter visibilidade. Hardware hacking não é uma área, hoje em dia não é uma área separada e específica, né, como trabalho. Hoje em dia, tipo, as pessoas não contratam especificamente, eu quero um hardware hacker. Não. Eles vão procurar uma pessoa, um analista de segurança que eventualmente vai fazer auditorias em hardwares, eventualmente vai fazer auditorias em dispositivos embarcados, alguma coisa do tipo. Então, geralmente, quando você vai trabalhar com segurança da informação hoje, você, a maioria das vezes, vai trabalhar com aplicações web, né? Com auditoria, com pentest em aplicação web, ou com pentest em ambiente interno, ou com pentest externo. Eventualmente, você vai fazer um pentest numa máquina de cartão de crédito, ou vai fazer um pentest numa ATM, né, num caixa eletrônico, ou vai fazer pentest em outro dispositivo de hardware. Então, eventualmente, isso vai surgir, mas ainda não é algo massivo a ponto de que se tenha um engenheiro especializado para isso no Brasil. Então, segurança da informação, leve hardware hacking como um diferencial para o seu currículo. Entretanto, se você quiser apostar nisso, assim como eu aposto, eu tenho ali uma noção de web, eu tenho uma noção ali de sistemas operacionais, uma série de noções básicas, mas eu aposto mais, eu pesquiso mais sobre hardware hacking. E daí você tem uma série de coisas que você pode fazer, né? Participar de programas de bug bounty, que tem alguns programas de bug bounty relacionados a hardware, você pode, enfim, tentar apostar para isso. Eu acho que, assim como os celulares, né, os smartphones lá em 2008, lá em 2007, eles estavam engatinhando, né, lá para 2009, por aí, smartphones estavam engatinhando, e você ainda não tinha demanda para desenvolvedores mobile, não tinha demanda para segurança mobile, a área de embarcados está assim hoje. Só que isso vai mudar, na minha opinião, de maneira bem rápida. Você vai conseguir mudar isso de maneira bem rápida. Eu acredito que daqui a alguns anos você já vai ter essa profissão específica surgindo no mercado, né? Específico, né? De analista de segurança da informação focado em embarcados. Mas isso é uma profissão do futuro. Eu acho que daqui coisa de 5 anos, por aí, 4, 5 anos. Só que você pensa bem, se você está investindo numa tecnologia early access, né? Se você está investindo numa ideia que é uma ideia do futuro, quando isso surgir, quando essa demanda surgir, se você já estudou 5 anos antes dessa demanda, quando isso surgir, você meio que vai virar referência, porque as pessoas vão começar a estudar a partir do momento que surgir. Se você já começou a estudar antes de surgir, então a sua chance de ser mais, digamos assim, mais reconhecido, ou de ter melhores informações na hora que essa tecnologia surgir, ou na hora que essa necessidade surgir, então vai te fazer ter uma melhor colocação no mercado. Então pense por esse lado, veja o que você quer fazer. Se você quer seguir para uma coisa que você gosta, ou se você quer seguir para uma coisa que dá dinheiro, ou enfim, tentar um meio termo entre os dois. Eu sempre tento um meio termo entre as duas coisas, né? Eu geralmente não vou para um emprego, ou não me candidato a um emprego só pelo dinheiro. Eu geralmente me candidato a algo que tem a ver com as coisas que eu gosto. Hoje eu gosto muito de hardware, e eu estou muito focado nisso. Então, hoje eu tento desenvolver minhas atividades profissionais baseadas no que são possíveis, ou no que é possível fazer com questão de embarcados, com segurança de embarcados. Então, eu faço uma série de palestras, eu desenvolvo cursos, eu coordeno pós-graduações, eu dou aula em faculdades e por aí vai indo. Presto consultorias nessa área, também presto consultorias nessa área de web também, porque quando você vai trabalhar com embarcados, é importante que você tenha noção de web, porque a maioria dos dispositivos embarcados tem servidores web rodando. Então, você tem que ter aí um leque de atividades, né, uma grande noção de várias áreas da segurança para que você possa atuar nesse mercado. É mais ou menos por aí que você deveria pensar.
Então, eu vou estudar web também, eu vou estudar Windows internos, eu vou estudar ataques em rede, porque tudo isso, no final das contas, vai somar ali para minha noção, para minha formação nessa área de embarcados, nessa área de IoT. Então, pense mais ou menos dessa forma. Mais alguma pergunta? Então, acabou as perguntas, na verdade. Ótimo, A gente sem estava problema. pensando em pedir para você mostrar umas paradinhas aí pra gente. Mostro, claro. Vocês querem alguma coisa relacionada a jogos ou qualquer coisa de hardware? Acho que seria mais de segurança aí, né? O que você tem De de segurança. equipamento. Sim, vocês querem equipamentos relacionados a ataques físicos, digamos assim? Deixa eu pegar Sim, algumas coisas sim. aqui. Beleza. Isto. Pegar uma caixinha aqui. Eu tenho algumas coisas aqui. Tá. Coisas interessantes para vocês terem. Vamos lá. Tem umas aqui. Ok. Eu tô em full screen aí para vocês? Que aqui eu tô pequenininho. Aqui pra mim tá. Eu Tá em coloquei full você em screen? Spotlight, é pra estar pra todo mundo. Legal. Tá ótimo. Dê uma olhada. Isso aqui, por exemplo, é um Proxmark. Alguém já ouviu falar aí no chat? Agora eu tô vendo o chat. O que faz esse Proxmark? Isso aqui é uma interface, é uma ferramenta para pentest de RFID. Então, uma série de coisas de RFID que dá para fazer com esse Proxmark. O que ele faz? Ele lê tags de RFID, ele escreve em tags de RFID, ele clona, ele executa ataques, uma série de ataques diferentes em diversas tecnologias de RFID diferentes. Então, isso aqui é uma interface de pentest para quando você está desenvolvendo um pentest, um red teaming, um pentest físico, geralmente você usa um desses aqui para abrir catraca, enfim, para abrir porta que tem tags, tem tags de RF para você poder abrir. Então, isso aqui, inclusive, tem features que você consegue clonar cartões de RFID, cartões de crédito, que tem a função de NFC. Então, tem certos cartões que eles já descobriram algumas vulnerabilidades no cartão, onde só de você chegar perto do cartão, você clona e você consegue se transformar naquele cartão. É claro que o NFC hoje no Brasil, você consegue passar sem senha até R$50. Eu acho que aumentou agora para R$100, se não me engano. Faz pouco tempo, pelo menos no Nubank, eu estou passando mais de R$50 quando eu passo no NFC, sem precisar de senha. Mas daria para você fazer isso. Daí para você, por exemplo, entrar num ônibus com isso aqui, alguma coisa do tipo, e você ir coletando R$50 de todas as pessoas. Olha que coisa absurda, né? E passando por um servidor, né? Passando por uma máquina. Tem uma série de ataques relacionados a RFID. E óbvio, né? Isso aqui é conhecimento de hardware, né? Sempre. Vamos ver outras coisas aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo ligar um brinquedo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar uma... Aqui. Deixa eu pegar um power bank aqui. Gente. Isso aqui também é bem interessante. Deixa eu ligar no power bank. Isso aqui é um M5 Stack, chamado de M5 Stack. E ele tá com um projetinho chamado Wi-Fi Cookie Monster, ou Hash Cookie Monster. Wi-Fi Hash Monster é o nome. O que é isso aqui? Só esse dispositivo, isso aqui ele tem bateria, que ele estava sem bateria. Mas o que ele faz? Qual que é a ideia desse dispositivo aqui? Eu levo ele para qualquer lugar, ele é uma espécie de Tamaguchi, ele não serve só para isso, né? O M5 Stack é uma plataforma para prototipagem, e ele é uma espécie de Tamaguchi, onde por onde você vai passando, ele vai desautenticando redes Wi-Fi e ele vai pegando as hashes das redes Wi-Fi para depois você quebrar, né? Num futuro possível você quebrar ele. Então isso aqui é uma espécie de bichinho virtual e ele vai ficando feliz quando ele pega as hashes, né? E ele vai fazendo os sistemas, ele vai alternando entre os canais de rede sem fio e ele vai tentando capturar o máximo de hashes possíveis para que você possa quebrar na sua casa, né? Quando chegar em casa. Então, isso aqui é um dos projetos possíveis dele, né? Você não precisa necessariamente utilizar ele para isso, né? Ele tem uma outra série de projetos, dá para você utilizar ele para Kanbans, né? Para poder se comunicar com carros, para fazer
claro, né, você vai ter que utilizar outros hardwares também para poder se comunicar com alguns veículos, para poder dar comandos em veículos. Então, é bem bonitinho, não custa tão caro. É claro que hoje com o dólar tudo custa caro, né? Mas ele tem uma série de I/Os aqui, né, de pinos de entrada e saída, ele tem uma série de componentes, ele tem bateria, entradas e saídas, ele tem botões, tem uma versão nova que já é touchscreen, né, tem uma telinha. Então, cara, isso aqui é incrível. Dá, inclusive, para rodar emulador de NES nele, você coloca os botõezinhos aqui, ele tem umas appliances que você coloca aqui, que você transforma ele num Game Boy. Incrível, M5 Stack o nome. E tem vários outros irmãozinhos dele também, que é, por exemplo, o M5 Stick. E esse daqui tá com... esse aqui tá com um tecladinho, né? Eu já coloquei um tecladinho nele, mas o M5 Stick, de fato, é só isso aqui. Dá para usar ele como relógio também, ele tem uma pulseira e tal. E o M5 Stick é parente do M5 Stack, né? Só que ele não tem bateria, se não me engano. Não, ele tem, mas a bateria é bem menor. E ele tem menos entradas e saídas, né? Ele tem coisas a menos que o M5 Stack. E percebam aqui que eu comprei um cartãozinho que é um teclado para ele. Então, deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui eu imprimi na 3D, né? Gente, é muito legal. Vocês têm uma montanha de hardware e uma impressora 3D, você dá para fazer meio que tudo na vida, sabe? É incrível. Mas é assim que funciona. Deixa eu tentar tirar ele de dentro disso aqui, que ele tá bem... Não vou conseguir, gente. Mas é mais ou menos isso. Ó. Ele tem um tecladinho, ó, tem outro aqui para mostrar para vocês. É esse tecladinho aqui que ele tem. E aí você consegue controlar, dar comandos, enfim, fazer um chat, alguns ataques você consegue fazer utilizando eles também. Na questão do CAN bus também tem esses módulos para Arduino aqui, que é o 25... Qual que é o nome desse módulo aqui? Deixa eu ver se está escrito. Esqueci o nome, mas é 2550, alguma coisa assim. Isso aqui é um módulo para CAN bus, para você se comunicar através do protocolo CAN em carros, utilizando o Arduino. Então daria para utilizar também para fazer hacks em carros, uma série de hacks relacionados a veículos, né, a robôs industriais. Isso aqui é um outro também, é um M5 Atom, uma versão pequenininha. Daí esse aqui também já não tem bateria, né? Então ele tem que ficar ligado. E ele tem um display de LEDs, um array de LEDs que ele tem. E, cara, isso aqui é um ESP32, se você for ver bem, ele tem toda a potência de um ESP32. Esse aqui, o que eu fiz com ele? Eu fiz um dado eletrônico, ó. Então eu aperto e ele rola o dado para mim, ó. Toda vez que eu aperto, ele rola o dado. Então vou apertar de novo. Dá para fazer uma série de outras coisas, né? É muito mais da criatividade. Chegando de fato em ferramentas de prototipagem mesmo, ferramentas para que você use para hackear coisas, tem também uma série, né? Entre Raspberry e Arduinos, né? Ó, isso aqui, por exemplo, é o Arduino que eu utilizei. Não exatamente, né? Mas isso aqui é o USB Host Shield, né? Então, entra por aqui um teclado e daí sai pela saída do USB e daí você consegue filtrar os inputs do teclado ou você consegue, por exemplo, alterar inputs do mouse através dessa Host Shield. Mais coisas. Raspberry Pi com telinha. Então, você consegue fazer um computadorzinho de bolso, né, rodando Kali Linux, por exemplo, usando um Raspberry e uma telinha. E você pode, inclusive, se quiser, dá para colocar um tecladinho, imprimir na impressora 3D e fazer um terminal. É o que eu vou fazer daqui a alguns dias, quando chegar um outro tecladinho que eu comprei. Você faz um terminal e daí você liga ele em, sei lá, numa interface para CAN bus ou num rádio ou alguma coisa do tipo, para você poder emitir sinais, né? Ou enfim. Gente, é tão genérico que dá pra fazer tanta coisa, sabe? Que não dá nem muito para ficar viajando aqui com vocês. Isso aqui é uma placa de prototipagem, que é um STM32F4, e com esse modelo específico de STM32F4, né, que é o STM32F4XX, você consegue rodar um projeto chamado Hydra Bus. E isso aqui é muito mais... E o que é o Hydra Bus? É uma espécie de Bus Pirate. E o que ele faz? Ele serve para você interagir com protocolos de comunicação de hardware. Então você consegue interagir com protocolos seriais como UART, USART, protocolos como SPI, protocolos como I2C,
protocolos como JTAG. JTAG não é de fato um protocolo, né, mas é um padrão. JTAG, SWD, diversos outros meios de comunicação, utilizando os pinos dele, você consegue interagir com o hardware. E, gente, por aí vai, né? Eu tenho um computadorzinho antigo também, ó. Isso aqui é um computadorzinho tipo Raspberry Pi, mas pequenininho. Esse aqui é um chamado de chip. E esse aqui tem um appliance que chama Pocket Chip. Você conecta ele e vira um terminal. Tem teclado e tela, né? Então esse aqui é um chip, já é bem antigo. 700 MHz esse aqui, não é muita coisa para rodar um sistema operacional, mas geralmente é muita coisa para você rodar, quando você vai rodar direto, né? Sistemas que são de... Você vai rodar sistemas que são de tempo real, né? 700 MHz é muita coisa. Que mais que eu tenho? Tem uma série de coisas. Isso aqui também é um clonador automático de RFID, né? Você aproxima ele da tag e ele clona a tag, joga para outro cartão, copia, lê, grava, enfim, faz uma série de coisas. Isso aqui, quando você vai fazer ataques relacionados enfim, você precisa abrir portas ou portões, alguma coisa do tipo, você usa um desse aqui. Ok. Mais coisas. Deixa eu achar mais coisas aqui para mostrar para vocês. Aí tem rádios mais baratos, quando vocês querem só receber, por exemplo, SDR, tem esse daqui, ó, que é um RTL SDR. Isso aqui é um radinho que antigamente, né, custava $6. Eu acho que ele ainda custa $6. O problema é que $6 hoje no Brasil, sei lá, são R$500. Mas a ideia disso aqui, ele é um receiver, né? É um dongle de TV digital, mas tem uma range desbloqueada de 20 kHz até 1.7 GHz. Então você consegue fazer um monte de coisa com isso aqui. Você consegue receber um monte de sinal com isso aqui. Inclusive coisas que têm a ver, por exemplo, com serviços essenciais, né? Então polícia, bombeiro, exército, SIAT, essas coisas assim. Dá para receber com esse brinquedo aqui. Vamos ver. Gente, tem 1 bilhão de coisas. Eu trato bastante disso no meu curso. Eu pego cada um desses hardwares e vou explicando. Esse aqui é o tal do BusPart. Serve para comunicar JTAG, serve para comunicar por SWD, desculpa, I2C, SPI, CAN, UART. Tudo isso você se comunica utilizando esse pequeno hardwarezinho aqui, que hoje em dia não é muito barato, né? Ele custa $35, tem opções um pouco mais baratas que ele, como por exemplo esse aqui, ó. Isso aqui é um clone do Deshikra. Isso aqui usa um chip FT232H. Faz mais ou menos a mesma coisa que o BusPart, só que tem algumas funcionalidades da comunidade do BusPart que são implementadas que não tem para ele. Mas isso aqui custa muito mais barato que o BusPart, custa coisa de $3, $4, isso aqui. Bem baratinho. Daí a gente tem, sem ser muito óbvio, né, tem os Raspberries Mini, né, tem os pequenininhos, né, que é o Zero W, e você consegue colocar tela nos Raspberries. Tem um projeto chamado Palm Pi, onde você pluga o Raspberry no computador e ele invade o computador e te dá uma shell para você interagir, né. Ele faz todo um cover channel, né, um backdoor cover channel. Que mais? A gente tem esse tipo de hardwarezinho aqui também, que é para copiar EPROMs, né? Então você copia ali memória flash, família 24, família 25. Então isso aqui para, por exemplo, placas de vídeo, ou para roteador, isso aqui é copiar a memória flash de dentro de um roteador, alterar, depois upar novamente a memória flash. Com esse tipo de dispositivo que você vai fazer a cópia. E também pode fazer com um BusPart, né? A maioria desses dispositivos, eles fazem mais de uma coisa. Então, no final das contas, vários dispositivos que eu tenho aqui, eles fazem a mesma coisa, né? Só que da maneira deles. A gente tem isso aqui também, isso aqui é um J-Link, isso aqui é para fazer JTAG ou SWD para arquitetura ARM, né? Processadores ARM. Então, isso aqui geralmente é mais utilizado quando você quer se comunicar com um processador ARM, com um microcontrolador ARM, no caso. Vamos lá. Uma série de Arduinos, né, e outras coisas. Deixa eu ver aqui o que tem de bem interessante. Isso aqui é bastante interessante também. Gente, isso aqui é a última versão do Tense. Isso aqui é a versão 4. Nem é a última, a gente já tem a 4.2.
Só que a parte super legal disso aqui é que isso aqui ele é um dual core de 600 MHz. Então você imagina, é um Arduino, só que de 600 MHz. É muito rápido, assim, é ridiculamente rápido isso aqui, sendo dual core de 600 MHz. E, enfim, é baseado em arquitetura ARM também. E eu utilizo isso aqui para fazer ataques de fault injection. Daí vai começar a ficar meio complicado, porque ataques de fault injection vocês precisam ter uma noção de como é que funciona, mas tem uma palestra da H2HC minha lá de 2018, escrevam aí Júlio Della Flora H2HC, vocês vão ver que tem uma palestra minha sobre fault injection, aí vocês vão entender melhor como é que funciona. Então isso aqui, como ele é muito rápido, ele consegue arbitrar ataques de fault injection mais facilmente do que outros dispositivos de hardware. Deixa eu pegar um outro rádio que eu tenho aqui. Lá atrás, acho que dá para vocês verem, né? Tem uma impressora 3D, uma Ender 3. Vamos lá. Isso aqui, por exemplo, gente. Isso aqui é o tal do HackRF. Só que ele tá com um porta-pack na frente, né? Porta-pack digamos que é um front-end, é um cover que ele dá uma telinha e dá botões, e você altera o firmware e ele faz uma série de funções. Né? Então, se eu ligar o HackRF aqui, vocês vão perceber que eu não preciso ligar ele no computador propriamente dito. Eu posso arbitrar uma série de ataques, eu posso transmitir, eu posso receber uma série de coisas só utilizando ele, sem precisar estar ligado no computador. Se não tivesse o porta-pack, aí eu precisaria ligar ele no computador. Não sei se vocês vão conseguir ver a tela aqui, ó. Ele tem opções de transmissão, recepção, scanning, replay. Então, com isso aqui, eu poderia, por exemplo, fazer o replay de um portão, ou abrir um carro, dependendo da tecnologia que o carro tem ou que o carro usa, sabe? Eu poderia fazer isso. Tem até vídeo meu, tem vídeo no YouTube, ou no próprio Instagram tem um vídeo de eu mostrando como é que eu abri um carro, né? Mas aí ele usava uma tecnologia chamada Learning Code, não Rolling Code. Daí eu consegui abrir um carro utilizando o HackRF, né? Digamos, desativar o alarme do carro usando o HackRF. Gente, hardware hacking, assim como hacking, tem uma série de possibilidades. É muito mais da criatividade de vocês. Né? Vocês vão pegando os dispositivos, comprando aos poucos, né, os dispositivos, e vão tentando utilizar. Tem muita gente que compra uma pancada, né, uma série de dispositivos de uma vez só, acaba não utilizando nenhum. Então é muito melhor que vocês comprem, por exemplo, um dispositivo desse, vocês vão tranquilamente gastar mais de ano aí para conseguir esgotar as possibilidades dele. Nunca vai de fato esgotar, mas tem coisa para você fazer com esse dispositivo que daria anos para conseguir fazer todas as coisas possíveis com esse dispositivo. Então, quando você for querer adquirir esse tipo de dispositivo, geralmente você vai comprar ele na China, né, porque aqui no Brasil você não vai conseguir comprar, compre um de cada vez e, de fato, estude cada um deles, um de cada vez, para você conseguir absorver o conhecimento, né? Senão não vale a pena, não vale muito a pena você ter esse tipo de dispositivo. Tem mais uma série de outras coisas aqui, mas eu acho que a gente já tá passando de 1h30, né? Passou um pouquinho, mas não tem problema. Beleza. Mas é isso, eu acho que a gente tem que encerrar, porque daí tem outras em seguida, né? Sem problema, sem problema. Mas foi sensacional, muito boa a palestra. Fico feliz. Pessoal, se quiserem dar uma olhada nas coisas que eu estou trabalhando atualmente, tem uma olhadinha lá no Instagram, né? Estou sempre postando coisa nova lá, né? Postando umas novidades sobre coisas que eu estou fazendo, sobre trabalho, sobre palestras, enfim, uma série de coisas. Beleza, gente? Eu agradeço muito por terem ficado aí mais de 1h30 me ouvindo. Saco de vocês. Foi muito bom. E valeu. Obrigado. Até mais, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite.